Romanos capítulo 6, verso 11 até o 14, diz assim a palavra do Senhor. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrectos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez, porque realmente somos pessoas privilegiadas de ter um local de adoração, um local de oração, de comunhão e também, Pai, de instrução da Tua Palavra. Que nessa manhã o Senhor venha falar ao meu coração, aos nossos corações, para nos desafiar, Pai, a viver uma vida para Ti. Que o Senhor mesmo, Pai, que conhece cada coração aqui nessa manhã, sabe das nossas necessidades. Então, Pai, venha mesmo falar conosco. E para isso nós te pedimos que o autor da palavra, o Espírito Santo da verdade, ele que seja realmente o nosso professor. Não só aqui, mas em cada sala da escola bíblica dominical, usando mesmo os teus servos, os professores, e que cada um fale mesmo segundo a tua verdade. E cada ouvinte, seja uma criança, um jovem, um adulto, possa mesmo, Pai, entender as tuas verdades e aplicar mesmo em nossas vidas. Então, entregamos essa escola bíblica em tuas mãos. E cada um que chegou aqui, Pai, o Senhor mesmo sabe das nossas vidas. Então, te pedimos essas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, essa carta aos Romanos é uma preciosidade, é inesgotável, mas a cada semana nós vamos assim nos familiarizando cada vez mais e entendendo que esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, queria mesmo com a igreja, não só em Roma, mas a igreja de Cristo. A palavra de Deus ela é permanente, ela é realidade, ela é imutável, enfim. Então hoje, aqui nessa manhã, o que o Paulo está querendo mostrar para a sua igreja é um fato importantíssimo para as nossas vidas. A carta ele dividiu, assim nós aprendemos e temos visto, em várias seções. Essa aqui, a terceira sessão, podemos dizer assim, iniciando no capítulo 6, trata de santidade, de santificação, uma vez que nós vimos que o Paulo mostrou nos capítulos passados, sobre a condição geral do homem de condenado diante de Deus, a condenação, a perdição, enfim, Mas também Paulo mostrou a justificação, a salvação grandiosa de Deus para esse homem condenado. E depois da salvação, imediatamente ele entra aqui no assunto fundamental na vida cristã. E estávamos vendo nos últimos estudos, que o apóstolo Paulo aqui no verso 2, e eu disse, marquem esse verso 2 para a sua vida mesmo, para a minha vida. É importantíssimo, é imperativo. Então ele diz assim, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos?
Então, Paulo faz aqui uma pergunta, ao mesmo tempo, né? Mas dando uma resposta enfática, porque antes ele falou da graça de Deus, da superabundante graça de Deus, porque ele define que aonde abundou o pecado nesse mundo, a quantidade mesmo de pecado, né? A graça de Deus superabundou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, dava a entender que ele podia estar dando um ensino, diz, olha, então, quanto mais pecar, não é, mais a graça vai superabundar. Então, haja pecado, porque quanto mais pecar, mais vai vir graça, não é? Então, Paulo diz, olha, de modo nenhum. De modo nenhum. Então, como viveremos ainda no pecado? E aí ele identifica, né? Nós, os que para ele já morremos. Nós quem? Não é? Aí é que é a pergunta. Nós quem? Nós, os que para ele já morremos. Morremos para o pecado. E melhor ainda, Paulo está tratando aqui de uma coisa que aconteceu no passado, né? E o passado individual de cada uma dessas pessoas. Então, eu diria até assim, né? Como viveremos nós ainda no pecado, nós os que já aconteceu, já morremos para o pecado. Então, lembra daquele dia, irmãos, o dia especial, pelo menos na minha vida, o dia da minha justificação, o dia da minha salvação, o dia da minha conversão. Naquele dia, Deus, Ele me libertou da condenação do pecado. Ele me libertou da penalidade do pecado. Me deu uma nova vida. E ali, irmãos, naquele momento, eu morri para o pecado. É isso que Paulo está dizendo. E essa afirmação não é só uma afirmação escrita, mas tem que ser uma realidade na nossa vida. Então, é uma confirmação e uma afirmação de algo pessoal, né? É individual, é pessoal no nosso relacionamento com Deus. Então, Paulo está dizendo aqui, como eu posso viver ainda no pecado, eu que já morri para o pecado? Então, irmãos, a salvação é muito maior do que aceitar Jesus como meu Salvador. A salvação é grandiosa, né? E ela tem efeitos práticos nas nossas vidas. Então, a salvação é uma nova vida, em Cristo Jesus. E passamos a viver essa vida através das nossas ações, das nossas atitudes. E após a salvação, automaticamente nós passamos a viver a santificação. A vida santa, uma santidade de vida. E aqui Paulo, eu mostrei nessa introdução, que ele mostra 3 verbos que enfatizam essa verdade, que é fundamental para as nossas vidas. Essa prática de viver, não mais viver para o pecado, mas viver agora para Deus. Então a igreja, ele diz, tem que saber dessas coisas, tem que considerar essas coisas e tem que se oferecer a Deus depois de saber e compreender. Então nós estávamos mostrando, né, essas coisas que Paulo trata aqui de separação, de santificação. Então ele diz aqui, olha, nós não podemos mais viver para o pecado, nós que para ele morremos, né? E quando tratamos de morte, de morrer para o pecado, né, ele diz assim, sempre lembra, né, morte como separação. E nós aprendemos aqui que a morte, a separação, primeiramente ela é espiritual. Nossa separação com Deus. Nós já nascemos mortos, não é?
em ofensas, em delitos e em pecados, separados espiritualmente de Deus. No dia em que nossos pais, Adão e Eva, desobedeceram, pecaram, ali entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, mas primeiramente a morte espiritual, a separação da comunhão com Deus. Perdemos, e os filhos da desobediência, quando nascem, já nascem mortos, separados espiritualmente de Deus. Mas a segunda morte, no sentido da sequência, né? Senão vai confundir, mas tem a morte física, que é a separação do corpo e da alma. Essa alma aqui que está conversando com vocês, né? E desse corpo aqui vai haver a morte física, é a separação do corpo e da alma. E há uma segunda morte, que é a separação eterna de Deus, a alma separada eternamente de Deus. A Bíblia fala da segunda morte, mas essa morte aqui que Paulo está falando é a separação, não é? Da presença da penalidade do pecado em nossas vidas e do poder. Veja que Paulo diz aqui no verso 14, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não é? Então, o ensino aqui da santificação é a separação do poder do pecado em nossas vidas. E é possível sim, irmãos. Isso se chama santificação. E nós devemos saber. Então, Paulo aqui, ele ensina que quando, não é, nós nos identificamos com Cristo na sua morte, através do batismo, e não é o batismo das águas, mas o batismo do Espírito Santo, quando somos batizados no corpo de Cristo, acontece algo, é um milagre, não é? Recebemos o dom da vida, a salvação em Cristo Jesus, somos batizados no corpo de Cristo para vivermos para Deus agora, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E essas pessoas, não é, vivem não mais para si mesmo, não mais para o pecado, mas vive para Deus. Então, Paulo faz questão que nós saibamos dessas coisas. Então, do verso 3 até o verso 9, a ênfase vai ser essa palavra saber. Veja o verso 3, ele diz, porventura ignorais, né? Ou seja, vocês não sabem, são ignorantes a esse fato, que todos os que fomos batizados, veja, em Cristo Jesus, batizados pelo Espírito Santo. E Paulo vai dar uma ilustração do batismo com água para melhor entendimento, né? Então ele diz, olha, nós o que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em uma novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja o verbo, né? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que esse corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Olha o verbo de novo. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte não tem domínio sobre ele, né? Pois, quanto a ter morrido uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viver para Deus. Então, irmãos,
é importante saber, né, que no momento da nossa justificação, nós recebemos essa nova vida, uma nova criatura, somos uma nova criação, veja, em Cristo Jesus. E nesse momento, nós morremos com Ele para o pecado, não é? Para vivermos em novidade de vida. Ou seja, esse corpo, como ele diz aqui no verso 6, foi crucificado com Cristo. E com Ele, esse velho homem, para que esse corpo seja destruído, no sentido de ficar impotente, né? Inoperante para o pecado. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos em Cristo para uma novidade de vida. Então, irmãos, nós devemos saber dessa verdade, né? E Paulo continua aqui no verso 11, quando ele diz assim, olha, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Não só saber dessa verdade, mas Paulo diz agora aqui que nós devemos considerar. Esse verbo aqui, considerar, é no sentido de contabilidade, contabilizar, contar, fazer parte da Escritura, ou seja, fazer parte da minha vida. Então, contabiliza isso para ti, né? Coloca no teu livro de contabilidade, na nossa conta pessoal, ou seja, se considera, né? O que ele está dizendo aqui? Morto para o pecado, ou seja, o pecado não vai mais reinar na minha vida. Aí ele vai explicar, não é? No verso 12, como é que acontece isso. Olha, portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros, os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumentos da iniquidade. Então, amados, veja a importância de você saber o que aconteceu contigo verdadeiramente, né? Esse milagre da tua conversão, da sua justificação. Saiba que o que acontece depois, que você está morto para o pecado. Agora, precisa entender, né, que o pecado, ele ainda habita nesse corpo. O corpo, nosso físico, ainda não está remido. E nós sofremos sim, não é? A influência ainda, o peso, como a Bíblia diz, o peso e a insistência, o peso do pecado nas nossas vidas. Os desejos, as inclinações da nossa carne, ela ainda habita nesse corpo pecaminoso, mas espiritualmente nós nos consideramos mortos para o pecado, não mais fazer a vontade da carne e nem dos pensamentos, porque o pecado não reina mais, ou seja, ele não te domina mais, ele não domina mais no teu corpo, você está livre já do poder do pecado. E muitos crentes não sabem disso. Além de não saber, não consideram isso nas suas vidas. Então é isso que Paulo está assim mostrando, né? Mas eu fiquei de falar do último verbo, né? O oferecei-vos. Então Paulo diz aqui, olha, no versículo 13, né? Não reine, aliás, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como
instrumentos de justiça. Irmãos, essa palavra aqui, oferecei-vos a Deus, né? Nos oferecer a Deus. E ele diz aqui, como ressurretos dentre os mortos. Somente essas pessoas que já foram ressuscitadas verdadeiramente dentre os mortos, porque no momento da nossa salvação, da nossa justificação, Ele nos dá vida, não é? Espiritualmente falando. Nós estávamos o quê? Mortos. E Ele nos ressuscitou para uma viva esperança. Nós passamos a ser vivos, ressurretos no meio de um mundo que está morto, em ofensas, em delitos e pecados. São zumbis mesmo, mortos-vivos, né? Espiritualmente falando. Então Paulo diz aqui, olha, oferecei-vos agora a Deus, não só espiritualmente, que nós já estamos vivos, por isso que temos a possibilidade de nos oferecer os nossos corpos no sentido assim material. Então vamos, né, explorar esse oferecei-vos a Deus. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, mais adiante, Romanos capítulo 12, e o versículo 1, ele ora, né, à igreja. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos. Oferecer também é apresentar o quê? Os vossos corpos a Deus, como sacrifício, não é? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, esse meu viver, essa minha nova vida, a minha prática de viver, ela tem que ser um constante oferecer-me a Deus como um sacrifício. É um sacrifício, irmãos, vivo, né? E ele passa a ser santo, e é um sacrifício mesmo que agrada a Deus. E tem mais, ele diz que é o vosso culto racional. É diário, é cada dia, é a prática do meu novo viver, é a prática da nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que ele diz assim, né? No finalzinho do verso 4, né? Assim também andemos, está vendo? Nós em novidade de vida. A santificação, a santidade, ela é vivo, ela é prática, ela é constante, ela é progressiva. E esse viver, aqui nós estamos aprendendo, é oferecer-me a Deus, apresentar o meu corpo a Deus como sacrifício vivo. E Paulo continua, né, no verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este presente século mau, mas o quê? Renoveis, né? Renova, pela renovação da vossa mente. Então começa na mente, né, e passa do interior para o exterior. Como que funciona mesmo isso na vida prática? Nós temos, assim, alguns versículos. Veja o que diz aqui, 1 Coríntios, no capítulo 6, um pouquinho adiante, 1 Coríntios, capítulo 6, e o verso 19. Lembra dessas coisas, né? Saber, considerar e oferecer. Então, Paulo diz aqui, olha, acaso, 1 Coríntios 6, 19, não sabeis que o vosso corpo, esse teu corpo, esse meu aqui, ele é santuário do Espírito Santo, que está em vós? Sabe, irmãos, isso é também de suma importância. Somente os justificados por Deus, somente estes, têm o Espírito Santo habitando em vós. Então há muita gente enganada
sabe? Isso preocupa e deveria preocupar muitas igrejas, e nós somos uma igreja que tem essa preocupação de falar a verdade, porque muitas vezes e eu incentivo, a Bíblia diz, e nós aprendemos isso, é uma igreja que está preocupada em ensinar desde pequeno às crianças, né? A verdade, instruir que ela é pecadora, que ela está afastada de Deus, que ela está condenada, que ela precisa de salvação, precisa mesmo de uma nova vida. É ensinado nessa igreja. E muitos, como criança, fazem uma decisão, né? Aceita Jesus, como jovem, como adolescente, como idoso. Ontem eu soube de uma coisa até interessante. Uma mulher já, que eu batizei naquele tanque ali, ela veio aqui, participou, fez o curso, no sentido curso, não, o estudo do batismo, disse mesmo que tinha certeza que Jesus Cristo era o seu Salvador pessoal, testificou. Nós, assim, os irmãos que vão se batizar, eu faço questão que cada um dê o seu testemunho, a sua profissão de fé, né? E ensinamos, mostramos. E essa pessoa, antes de ser batizada, ela vai aqui no tanque. E aí nós perguntamos, né? É lícito você ser batizado? Sim, se creres de todo o teu coração que Jesus Cristo é teu único e suficiente Salvador. Eu creio. Então nós dizemos assim: mediante a tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E como Paulo está ensinando aqui, né? Identificado com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Para o quê? Viver em novidade de vida. É uma profissão de fé, né? Pública, testificando que agora eu sou de Cristo. Então Paulo diz: então você que fez essa profissão, então viva o que tu estás dizendo na sua vida. O pecado já está morto para ti. Você está morto para o pecado. Saiba disso. Mas aí, irmãos, é mesmo que não soubesse, porque eu soube que essa pessoa está indo lá nos Mormons. Imagina, né? Ah, pastor, mas o senhor batizou? Batizei. Eu tenho culpa? E qualquer um, vou fazer o curso agora no final do ano. Vamos chamar, né, os irmãos, as irmãs, vão sentar, vão passar um mês comigo. A gente trabalhando, mostrando, explicando tudo. Mas depois, irmãos, é a sua vida com Deus, né? Eu fico triste. Ah, pastor, mas não era da sua igreja? Pastor Fred dizia quando encontrava alguém assim: ah, o senhor batizou, era da sua igreja. Sabe o que ele dizia? Ele dizia: realmente era da minha igreja. Porque se fosse da igreja de Cristo, eles estariam lá. Mas como era da minha igreja, foi convertido por Fred ou por Herbert. Amado, se não for pelo Espírito Santo, verifica. Então, Paulo está dizendo aqui: acaso não sabeis que o Espírito Santo está em vós, habita em ti, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você não se pertence mais, esse corpo não pertence mais a ti, e você continua sendo desobediente a Deus, tratando esse teu corpo, não é meu, né? Sou eu que mando aqui num pedaço, é eu que faço o que eu quero. Verifica, porque você está enganado. Se você está dizendo isso, você nunca foi liberto. Verifique mesmo. Se você é viciado, se você está em pecado, alguma coisa, verifica. Por favor, não saia enganado daqui nessa manhã, né? Você pode enganar o pastor, a igreja, os irmãos, mas a Deus tu não engana. Você não engana a Deus. E nem zomba de Deus. Que a Bíblia diz: aquele que zomba de Deus, né? Ele vai receber. Ninguém brinca com Deus. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher.
Então verifica essas coisas. É muito importante, irmãos. Eu vou demorar bastante tempo, sabe? Porque eu ando preocupado, sinceramente, com vida de hebronitas, que se dizem hebronitas, né? Então, quando chegar aqui, vai ouvir a verdade. Diz aqui a palavra de Deus: tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Sabe, meu amado, eu chorei aqui nessa ceia porque a gente cada vez mais que entende assim o sacrifício de Jesus, o amor dele por mim, o miserável, deixar a sua glória, tudo que ele mesmo é, e se tornar a minha semelhança para me salvar, para me substituir, tomar o meu lugar, foi um preço muito alto. Você foi comprado, não é? Sabe, nos nossos bens materiais, quando você compra alguma coisa, né? Eu acredito que a minha linda Ritinha, né? Você não zela pela tua cadeirinha? Você comprou, né? Custou um preço. Zela. Pelo celular, pelo teu carro. Se bem que tem uns moleques que não zelam muito pelos carros, não, né? A gente não zela pelas nossas coisas, né? Porque custou um alto preço. Irmão, zela pela tua vida espiritual. Zela porque você foi comprado. E o que o Paulo diz? Agora. Quando é agora? Agora é já, mas começou naquele passado, no dia da tua conversão, né? Naquele dia começou esse cuidado, esse zelo. Agora, pois, veja, glorificai a Deus nesse corpo aqui. Então, é oferecer-vos a Deus, apresentai-vos a Deus, glorificai-vos a Deus nesse corpo aqui. E sabe, amados, é um sacrifício vivo. Vivo. E sacrifício, vocês sabem o que é, não é moleza não, né? Não é nenhuma moleza, não é coisinha simples não. E você sabe o exemplo do sacrifício de Jesus Cristo, o que ele sacrificou. Então não é brincadeira não, ninguém brinca de ser crente não, né? É responsabilidade. Então Paulo diz aqui, olha, como sacrifício, glorificai a Deus no vosso corpo. Veja mais aqui um versículo, Filipenses capítulo 1 e versículo 20, Paulo diz assim, olha, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então veja, antes, com toda ousadia, como sempre, irmãos, Paulo diz como sempre, era uma prática da minha vida, do meu viver, né? Como também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela minha vida, quer pela morte. Esse é um homem, né? Você engrandecer a Cristo através desse corpo aqui, glorificar, oferecer, apresentar, é isso que Paulo está dizendo. Veja mais aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, e o verso 19, diz assim, entretanto, o firme fundamento de Deus, ele permanece, tendo este selo, essa marca, não é? O Senhor conhece os que lhe pertencem. O irmão Walter fez um estudo maravilhoso. Se alguém perdeu,
a igreja disponibiliza no YouTube, tá bom? Mas eu quero dizer isso, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, veja, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui é procedimento, não é prática, é oferecer o seu corpo em sacrifício, é apresentar, é mesmo recusar, é tudo isso, né? Diz aqui, aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, que desafio, né? Você diz que Jesus Cristo é o teu Salvador pessoal? Você diz que, vamos lá, a linguagem é evangélico, né? É crente, eu sei lá que seja, mas você professa o nome do Senhor Jesus? Então se aparta do pecado, da injustiça, né? Porque aqui diz, aquele que pertence a Deus, ele conhece e ele vive morto para o pecado. Jesus diz, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, não vão seguir o estranho. Então verifica, se alguém professa o nome de Jesus e anda numa prática pecaminosa, sabe, irmãos, eu tenho descoberto que muitas vezes uma conversão, ou que a pessoa se diz que ela é convertida, né, não prova que ela está liberta não de certos pecados, porque ela continua. Então alguém está mentindo, ou Deus ou você, né? Porque ele disse, ele nos libertou do império das trevas. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Paulo está dizendo que você não é mais escravo do pecado, não reine o pecado nesse corpo mortal. Mas espera aí, pastor, né? Estou falando do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio. Você tem o poder de dizer, eu não vou pecar, né? Eu não vou fazer isso. Tem sim, isso aí eu te garanto. E nós vamos ver na Bíblia agora exemplos de homens, né, que fizeram isso. Tomaram, eu diria assim, uma resolução na sua vida, sabendo disso, considerando isso e se oferecendo a Deus, né? Vamos lá, no Velho Testamento, em Gênesis 39, tem uma história maravilhosa, vocês sabem, muitos conhecem, né? O José do Egito, como ele é conhecido. Nós sabemos que era filho de Jacó, que ele era amado pelo pai, né? Mas era odiado pelos seus irmãos. Os irmãos dele diziam que ele era um sonhador, rapaz, essas tuas palavras aí, né? Odiado. Foi traído pelos irmãos, vendido por 20 ciclos de prata, né? É um tipo de Jesus. E foi mandado, né? Foi mandado para fora da sua parentela, do seu pai. Mas a Bíblia diz que José, ele tinha entregue a sua vida ao Senhor, porque o Senhor era com José, né? Olha o que diz aqui, Gênesis 39 e o verso 2. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo em sua casa. Era uma espécie de gerente, né? Era o gerente da sua casa, um homem de confiança, em que o mundo, o ímpio, via que ele era um homem de Deus. Por quê? Pelo seu comportamento, pelo seu procedimento. Mesmo num país diferente, numa casa diferente, esse homem servia a Deus. Ele resolveu servir a Deus.
né? Apresentar o seu corpo. É isso que é a ideia aqui. Então veja, diz aqui, né? 5. Desde que eu fizera mordomo da casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor a José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Que maravilha, né? Um servo fiel, através da sua vida, abençoou até os ímpios. Mas continua a palavra. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José, diz aqui a palavra, era formoso, de porte e de aparência. Não só interiormente, né? Uma vida espiritual bela, mas eu escutei o Walter dizer, um crente verdadeiro, um servo do Senhor. Irmão, nós não sabemos, mas ele brilha. Ele tem um olhar brilhante, sabe? Não só espiritual, mas que se torna lindo até materialmente. Mas esse homem era bonito mesmo, né? Era formoso, de porte, de aparência. Aconteceu depois dessas coisas, veja, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Sabe, irmãos, aqui começa, não é? A guerra espiritual que você vai enfrentar, que eu vou enfrentar, que José enfrentou do mesmo jeito. Só que aqui, José era um homem de Deus, tinha a presença de Deus em sua vida, o Senhor era com José, tinha comunhão com Deus, era um salvo, não? Era um homem de Deus, mas ele vai aqui enfrentar as tentações. A Bíblia diz, né, em Hebreus 12:1, abra aí rapidinho, Hebreus 12:1, diz assim, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Prossigamos, né, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira da fé. Nós estamos falando de santificação. E esse homem aqui, irmãos, corria uma carreira, uma corrida da fé, né? E ele estava assediado tenazmente pelo pecado. E aqui nós estamos vendo, né, que era a mulher do seu senhor, cobiçando esse homem, esse varão, né, esse perfeito, esse homem de Deus. E as armas que ela tinha, né? O seu poder, com certeza aqui, né, de dona de casa, no sentido da patroa, devia ser bonita, ia no shopping, fazia chapinha, toda petecada, cheirosa, né? Enfim. E diz que essa mulher disse para o José: deita-te comigo. Irmãos, esse homem aqui, a Bíblia diz que não adulterarás, né? Não cobiça a mulher do próximo. Esse é pecado. E esse homem aqui foi tentado, assediado. Sabe, irmãos, nessa manhã aqui, você que é crente em Jesus Cristo, jovem, todos que estão aqui nesse salão, eu não conheço o teu coração, mas o pecado, ele vai te assediar, tenazmente. Pode ser uma mulher, não é? Um jovem, onde tu trabalha, na tua faculdade, na tua escola, nem onde for, pode ser assediado. Uma mulher também, jovem, casada, no teu ramo, aonde você anda, é uma podridão só, irmãos. Área de saúde, área de escola, área de direito, área de hospital, o que seja.
escritórios, tudo. Você vai ser assediado por um homem ou por uma mulher. Não tem conversa, né? Porque eu sou, imagina. Eu sou bonito, né? Que coisa. Mas, irmãos, é sério, né? Muito sério. Cuidado, amados. Cuidado, amada. Eu já vi homens falando, já tive em locais que eles dizem assim, né? Aquela ali eu vou conquistar. Fazem disputa entre homens para ver quem vai conquistar aquela mulher. E eles vão. Isso é normal, irmãos. No meio mesmo da sociedade. A podridão. No meio político, enfim, pensa em tudo, né? E na área que você vive, você vai ser assediado. E cuidado. As mulheres vão dizer aquele, né? E ainda mais um crente bonito, formoso, temente a Deus, que procura fazer as coisas corretas, né? O diabo vai tentar mesmo. Pecado que tenazmente nos assedia. E foi isso que aconteceu com José. Veja o verso 8. Ele, porém, tomou uma resolução na sua vida, né? Ele disse: vou oferecer o meu corpo como sacrifício, vou apresentar como sacrifício santo, agradável a Deus, que é o meu cotidiano. Recusou, diz aqui. Recusou. José, ele recusou. Ou seja, não vamos dizer hipócrita, né? Que devia ser um assédio, e aqui a Bíblia diz que era diário. Sabe, irmãos? Eu não vou dar aqui aula de conquistar ninguém, porque eu não tenho mais idade para isso, né? Mas começa, né? Trata bem, dá um presentinho. Já estou dando aula aqui. Falar no ouvido: você está muito bonita hoje, você está muito cheirosa. Você vai encontrar isso na tua repartição, na onde, sabe? Aí em casa o marido só trata a patada, né? E vice-versa. Aí chega o Ricardão, desculpa o palavreado, né? A Ricardona. Sabe, irmãos, é muito sério, né? Diz aqui a palavra de Deus. Olha, ele recusou e disse. Por que ele recusou? Porque ele era forte? Não. Porque o pecado não dominava José, não tinha poder sobre ele. Mas nós vamos ver o que ele fez aqui, né? Diz aqui a palavra de Deus. Recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que ele tem, ele me passou as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Mas antes, irmão, de José, aliás, do Potifar ter vedado, é lógico, né? Mas a palavra de Deus diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, né? Não adulterarás. E diz aqui o José, olha: senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Pecado é contra Deus, lembra-se disso, né? E olha, falando ela, José, irmãos, é isso aqui: todos os dias, tá vendo? Importunando, assediando, né? E não lhe dando ele ouvidos. É uma boa tática, irmãos, né? Ora a Deus, peça a Deus se você está enfrentando uma situação dessa. Não dê ouvido. Não fica dando ouvido para essas coisas. Pede discernimento do Espírito Santo. Você começa, você percebe, não é?
quando há o assédio. O problema é que a gente gosta, né, de ser assediado. O homem se sente, opa, ainda posso conquistar. A mulher também. Muito cuidado, né? Não dê ouvido a essas coisas. Cuidado com o que tu estás ouvindo. Uma vez eu fiz um estudo sobre vozes do mundo, né? O que você está ouvindo? Os conselhos que você está ouvindo. E no ambiente de trabalho, você compartilha, né? Mulheres casadas, homens casados. Não fale mal da sua mulher para ninguém, por favor. Não fale mal do seu marido para ninguém, por favor. Né? Exalte seu marido, exalte sua mulher. Não, talvez, não vou nem falar isso, sabe, irmão? Mas por causa de Deus. E trabalhe a sua vida com seu marido, com a sua mulher. Né? Não faça uma desgraça dessa, chegar com o irmão. Olha, minha mulher, falar mal da tua mulher. Nem venha com essa conversa pro meu lado não, viu? E homem a mesma coisa. Diz aqui a palavra de Deus, né? José não lhe deu ouvidos para deitar-se e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Que oportunidade, né? O diabo prepara tudo. Sabe, irmãos, não bota também culpa no diabo, não. Já vi muito crente dizendo, a culpa foi do diabo. Mentiroso. A culpa é tua, é minha. Você tem 3 inimigos. O diabo, sim, ele prepara os ambientes, né? Lança os dardos inflamados. Joga as cascas de banana para bota lá. Ele apresenta, né? Como ele fez para Jesus. Apresentou a tentação. Mas ele não empurrou Jesus. Ele só apresentou. Ele pode te apresentar. Como ele apresentou para José. O ambiente. O mundo. Vai, José. Né? Com certeza os amigos lá, os comandantes. Rapaz, José, pega essa. Deixa de ser besta, deixa de ser leso, né? Mulher dando sopa aí. Mulherão desse aí. Rapaz. Vai em frente, José. Vai lá, torcendo, né? O clube do José para pegar a mulher do Potifar. Diz aqui, olha. Ninguém presente. E você está pensando que o José, ele não era um homem? Que ele tinha desejo, vontade, até de sexo? Tinha sim, irmãos. Todo homem tem. Se não tem, você não é homem, né? Tem. Não vamos ser hipócritas, só tem gente adulta aqui nesse tempo. Desejos, concupiscências, tudo inimigos de Deus e nosso, né? Mas aqui o homem de Deus recusou. Não vou pecar contra o meu Deus. Tinha todas as circunstâncias. Diz aqui, verso 12. Então ela, veja, pegou-lhe pelas vestes, né? Hoje ela ia ser enquadrada no assédio sexual, né? Ia levar um processo do José. Ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, disse, olha, deixando as vestes nas suas mãos, nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Glória a Deus, irmãos. É assim que você tem que fazer. E eu resolveu oferecer-se a Deus como sacrifício vivo, santo, e agradou a Deus, né? Porque ele foi, eu sempre falo, discutir a relação dele com a mulher, não, porque tal, não sei o quê, olha, cuidado e tal, acabar na cama com ela, né? Muito cuidado, irmãos. Aqui diz que esse homem, olha, fugiu, ou seja, recusou e fugiu, glorificou a Deus no seu próprio corpo, né? Ofereceu-se a Deus. E muito cuidado nessa área de
de adultério, sabe, irmãos? Muito cuidado. Olha o que diz aqui Provérbios. Eu estava lendo ontem à noite, eu não anotei, mas vamos já achar aqui. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Eu estou falando de adultério, irmãos, porque está no meio do mundo, sabe? Até no meio das igrejas. E é a área mesmo que temos que ser tratada. Homem casado com mulheres. Tem um senhor, ele é muito engraçado nas redes sociais, ele fala, desculpa o palavreado, né? Ele diz, cuidado com quenga, né? Não se mete com quenga. Quenga vai acabar com a tua vida. Aí por isso que eu sabia, eu tinha lido, aí eu fui olha só o que diz aqui a palavra. Provérbios 6:20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Ata-os perpetuamente no teu coração, pendura-os no teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, e te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. A palavra de Deus, irmãos, é a instrução. Veja o que ele diz agora, né? Para te guardarem da vil mulher, das lisonjas da mulher alheia. Olha a vida de José e o que ele estava enfrentando, né? Das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura. Nós somos atraídos pelo ver, né? Irmãos, a minha mulher é linda, maravilhosa, mas quando ela tinha 17 anos, era muito bonita aos meus olhos, né? E eu fui atraído também. Mas a minha mulher, o tempo passou. Eu vou olhar, eu não sou cego, eu olho, né? Hoje as mulheres estão tudo aí turbinadas, maravilhosas, né? Tudo esculturadas, enfim, né? Para chamar a atenção mesmo. A caça de homem. Diz que tem mais de 50 homens para uma mulher, né? Aliás, é um homem para 50 mulheres, sei lá, a competição é grande. Mas diz aqui, né? Cuidado para te guardar das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Olha só, né? O José enfrentou tudo isso. Talvez alguém esteja enfrentando aqui, eu não sei. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Ele não está falando disso de prostituta, não, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Não era o que a mulher do Potifar viu em José? Uma caça preciosa, né? Coisa maravilhosa. Tenha muito cuidado. Tomará alguém fogo no seio, sem que suas vestes se incendeiem? Aí é para nós, irmãos, homem e mulher aqui nessa manhã, muito cuidado. Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Olha o risco que é. Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Né? Quem é a mulher do teu próximo? É a mulher que não é tua. Se você é casado, se você é casada, tenha muito cuidado. Né? Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Por isso que o homem dizia na linguagem dele, não se mete com quenga, né? Tu vai destruir tua vida, tuas coisas. Diz aqui o verso 30, não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome, pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os seus bens de sua casa.
O que adultera com uma mulher está fora de si, não é? Um homem que adultera, ele passa a ficar fora de si. Não está nas suas razões normais, está doido, está louco. Diz aqui, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Sabe, irmãos, na minha experiência de vida, eu já vi homem casado apaixonado por quenga. Eu já vi mulher apaixonada, né, por quengo, sei lá. Irmãos, o salvo, o crente, né, é sacrifício vivo. Você não vai estar imune, não. Escute bem, você não vai estar imune, nem eu. Mas não é questão da mulher, eu pecaria contra o meu Deus? Não é, irmãos? Então diz aqui, quer arruinar a tua vida? Se mete com essas coisas. Eu já vi casamentos destruídos, lares quebrados, vidas ceifadas, sabe? Desastres terríveis, assassinatos, ciúme. É uma coisa triste, irmãos. E é até no meio da igreja de Jesus Cristo. Então diz aqui, achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes ainda que sejam muitos. Irmãos, saber dessas coisas, considerar, bota na tua conta e aplica, né? Mesmo se oferece a Deus. Eu tratei aqui, tudo é espiritual, mas na área sentimental, sexual, né? Nessa área que nós, é verdade, enfrentamos, né? Mas tem outro exemplo da Bíblia, ainda não bateu, que é na área mesmo de negócios, na área de poder, na área de dinheiro, né? Tá. Então, área sentimental, sexual, tá aqui a saída. Resolveu, Daniel, recusou e fugiu. Foge, meu irmão, foge. Foge dessas coisas. E vai para tua mulher. Cuida dela. Simone estava reclamando do cabelo dela, né? E eu separei R$200 para ela ajudar. O cabelinho dela. A bichinha estava usando até trança, né? Antes eu não tinha esses cuidados não, irmãos. Mas graças a Deus, né? A gente incentiva. Cuida da sua mulher. Olha como ela tivesse 17 anos, né? Se delicia com ela. A mulher da tua mocidade. Ama verdadeiramente, se entrega a ela. Terça-feira nós estamos estudando sobre isso. Como Cristo amou a igreja. Zela. Eu já melhorei muito. Não sou tão romântico não, mas estou me esforçando bastante. É o melhor, irmãos. Por causa de Deus, por causa... Mas nessa área financeira, de poder, de sociedade, né? Já bateu. Vai ficar para a semana, tá? Outro jovem, Daniel, né? Estava no palácio, com o governador, com o presidente, com o poder, com dinheiro, com tudo que ele podia, estava ao seu dispor. Melhor emprego, né? Salário, dando ordens, poderia ver as concorrências, dizer para quem ia ganhar, enfim, todo o poder. Mas a Bíblia diz que Daniel resolveu também não se contaminar com as finas iguarias do rei.
É possível, irmãos, é possível sim. Como é que nós vamos estar diante do Senhor? Por isso que Paulo estava muito interessado nessa santificação da igreja, primeiramente o quê? Saber, não é? Saber que você está morto para o pecado. Nós vamos parar aqui. Então volte lá, né? Paulo, Romanos capítulo 6. Paulo diz assim, verso 12: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Foi o que José fez, né? É que eu devo fazer, porque o pecado não vai mais ter poder sobre a minha vida. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio mais sobre vós. Irmãos, você pode gritar e dizer hoje pela manhã: o pecado não me domina mais. Eu não vou mais pecar contra o Senhor. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. Não sei o que estou dizendo. É Deus. E para isso Ele nos deu o poder. Seu Espírito Santo em nossas vidas. A sua presença, a sua palavra. Não é? Então, vamos para essa guerra. O José venceu, porque ele resolveu, ele recusou, ele fugiu. Sabe, irmãos, não se bote numa situação difícil, não dê ocasião à carne, fuja, dê uma de leso, não ouça, sabe, saia, vá, foge, e Deus vai ser glorificado através das nossas vidas, do seu corpo, né? Para a glória do Senhor, amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda realmente a saber, primeiramente, que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, é uma nova criação. Saber que o Espírito Santo habita em nós. Saber que temos a Tua palavra, a instrução. Ó Pai, que possamos saber disso, que nós fomos crucificados com Cristo para uma nova vida. Não só saber dessas coisas, mas compreender também. Colocar em nossas contas. E nos oferecer a Deus, Pai, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Recusar, deixar, fugir. Ó Pai, me ajuda também nessa manhã. E cada um que chegou aqui. Se há entre nós alguém que ainda está lutando, preso, escravo, escravizado pelo pecado, Pai, Tu tens o poder de libertar. E aqueles que já são Teu, Pai, possa mesmo andar em novidade de vida, sabendo os inimigos das nossas almas, o diabo, o mundo e esse corpo pecaminoso ainda. Mas nós aprendemos que o Senhor nos dá o poder de vencer o pecado. O pecado não mais reina, não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos dizer não, recusar. Me ajuda, Pai, nessa manhã. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.